Olá, sétimo ano. Vamos lá, dando continuidade ao nosso assunto, né? Agora sobre pronomes. Então vamos dar uma olhadinha aí comigo. Peço que vocês abram seus livros lá na página 12, para que a gente possa ir corrigindo, né? Para que a gente possa ir fazendo o exercício proposto e durante o momento em que nós formos respondendo as questões propostas, nós vamos também elucidando, explicando o assunto. Tranquilo? Deixa eu só deixar aqui em um tamanho melhor para vocês. Para facilitar nossa leitura. Então tá aí. Práticas de reflexão sobre a língua. Estamos lá na página 12, certo? Pronome 1. Ao ler um texto, você percebe que há palavras que têm a função de interligar as ideias, ou seja, estabelecem uma relação entre o que já foi dito e o que ainda vai ser mencionado. Aliás, é uma pergunta. Ao ler o texto, você percebe que há palavras que têm função de interligar as ideias, ou seja, estabelecem uma relação entre o que já foi dito e o que ainda vai ser mencionado. Algumas dessas palavras pertencem a uma classe gramatical específica, os pronomes. Para esse estudo, leia o trecho inicial de outra reportagem sobre crianças refugiadas no Brasil. O Brasil pelos olhos de 9 crianças refugiadas que vivem em São Paulo. Gabriela de Bella e Gui Christ, de São Paulo, para a BBC Brasil, 12 de outubro de 2016. Quando viviam em seus países, Haiti, Síria, Arábia Saudita e Congo, o cotidiano deles era bem diferente. Mas hoje, esses meninos e meninas que são refugiados em São Paulo têm muito em comum. Comem arroz e feijão, gostam da liberdade que tem no Brasil e jogam futebol ou queimada na escola. Considere o título e responda: qual é o assunto desse texto? Veja que nós não estamos perguntando qual é o título, do que é que ele trata, qual é o assunto, certo? Então, o assunto se trata das impressões, né, das crianças refugiadas sobre o Brasil. O que é que elas pensam a respeito do Brasil? Qual é a impressão que ela tem a respeito do Brasil? 23ª. Nesse trecho inicial, há palavras e expressões que interligam informações do texto. Avalie as afirmações a esse respeito e assinale a incorreta. Atenção, ele está pedindo a incorreta. Primeiro parêntese. Pode-se afirmar que as crianças ouvidas pela reportagem vieram do Haiti, da Síria, da Arábia Saudita e do Congo em razão do uso da expressão seus países, ou seja, países das crianças? Sim, né? Está correto, mas ele não quer a correta, ele quer a incorreta. O cotidiano deles era bem diferente. A palavra deles poderia ser substituída por dos países. Poderia ser substituída por dos países ou das crianças? É o cotidiano deles aí das crianças, não é isso? Então essa está incorreta e a gente já marca o nosso xizinho aí. Na outra, o trecho, esses meninos e meninas, refere-se ao grupo das crianças refugiadas. Sim, esses meninos e meninas, o grupo de refugiados, certo? A expressão esses meninos e meninos liga-se a crianças, fazendo a coesão entre o primeiro parágrafo do texto e seu título. Sim, também está correto, então apenas a segunda opção, ok? 24º. O sujeito da oração comem arroz e feijão está oculto. Isso quer dizer que ele não está escrito na frase. Letra A. Reescreva essa oração inserindo adequadamente uma das palavras abaixo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu, ele, nós, vós, eles são pronomes. E nós estamos vendo no quadro aí do lado, são pronomes pessoais do caso reto. Vamos ler comigo. Os pronomes pessoais que podem ocupar a posição de sujeito das orações, como você estudará nas páginas seguintes, são chamados de pronomes pessoais do caso reto. Então, pronomes pessoais do caso reto são aqueles que podem ocupar a posição de sujeito das orações. E são especificamente eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Então, tem aí o exemplo.
Sujeito. Eles entregaram o livro para mim. E grifaram aí eles como sujeito. Então, eles é um pronome, certo? Pronome pessoal do caso reto. Aí ele está pedindo para reescrever a oração, certo? Comem arroz e feijão, deixando o sujeito explícito, ou seja, colocando um pronome, certo? Qual é o sujeito que está aí? Comem arroz e feijão. Comem arroz e feijão. Qual foi o pronome que está aí oculto? Eles, né? Nós sabemos disso pela desinência verbal, mas isso a gente vê já já. Letra B. Você selecionou um pronome para sujeito da oração. Esse pronome substitui que expressão anterior? Nós vamos ver lá na frase, a gente vai ter que voltar para o texto para poder ver isso. Tá aqui, ó. Comem arroz e feijão todo dia, vai estar aqui, né? Comem arroz e feijão. Comem arroz e feijão. Então, quem come arroz e feijão? No caso, eles. Eles quem? Eles quem? A gente disse que era eles, que seria o certo ali. Então, eles quem? A gente pode dizer que esses meninos e meninas, certo? Então, esses meninos e meninas que são refugiados em São Paulo, eles comem arroz e feijão. Comem arroz e feijão. Ok. Na letra C. Na frase reescrita, o pronome indica que a ação de comer é realizada por aqueles que falam, ou aquele que fala, aquele ou aqueles com quem se fala, ou aquele ou aqueles de quem se fala. Veja só, se refere a quem está falando, a com quem está falando ou de quem está falando. Terceira opção, não é? Aqueles de quem se fala. Isso nós chamamos de o pronome de pessoas do discurso. E nós já falamos sobre isso em sala de aula. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Então, os pronomes pessoais são assim chamados porque fazem referência aqui no quadro ao lado, né? Porque fazem referência às três pessoas do discurso. Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. Terceira pessoa, de quem se fala. Certo? Então, no caso, aqueles de quem se fala, é a opção que nós marcamos, se refere a ele ou eles. Então, sempre que eu estou falando de alguém, eu estou falando na terceira pessoa. Quando eu estou falando com alguém, eu falo na segunda pessoa. E quando eu estou falando, eu falo em primeira pessoa. Então, aquele que fala, primeira pessoa. Com quem eu falo, segunda pessoa. E de quem eu falo é a terceira pessoa. Leia o segundo trecho da reportagem. No Brasil, é melhor porque não tem guerra. Resume a síria Rita Youssef, de 8 anos, refugiada há quase 3 anos. Ela foi uma desses novos brasileiros que conversaram com a reportagem da BBC Brasil em bairros de São Paulo onde vivem. Eles fazem parte de uma estatística que não para de crescer. Segundo a ONU, em 2015, o número de refugiados no mundo ultrapassou os 60 milhões, um recorde histórico desde a Segunda Guerra Mundial. Desse número, quase metade são crianças, cerca de 28 milhões, conforme dados da Unicef, o Fundo da ONU para a Educação e a Infância. No Brasil, o Comitê Nacional para Refugiados afirma que o número de solicitações de refúgio humanitário cresceu quase 3.000% no intervalo entre 2010 e 2015. Todos enfrentam ou enfrentaram vários novos desafios, como a língua, a adaptação à nova cultura e a falta de acesso a uma política educacional que atenda melhor as crianças refugiadas. 25ª questão. Sobre o trecho lido, responda as questões seguintes. Letra A. Por que o repórter se refere às crianças refugiadas como novos brasileiros?
porque se refere como novos brasileiros. Porque ao serem recebidas pelo Brasil, eles estavam se adaptando por aqui, mas se tornando pessoas nossas, se tornando também brasileiros, certo? Então são novos brasileiros porque são recém-chegados. Letra B. Conforme o exemplo, relacione os sintagmas destacados no texto ao seu referente. E aí tem uma observação no quadro ao lado. Observe que o pronome pode estar no mesmo parágrafo que o seu referente ou em parágrafos diferentes, certo? Então, o pronome pode estar no mesmo parágrafo ao nome que ele se refere, ou ele pode estar em parágrafos diferentes, fazendo alusão àquele nome que já foi antes mencionado. Letra C. Conforme o exemplo, relacione os sintagmas destacados no texto conforme o seu referente. Só um minutinho. Então vamos aqui em cima. Tem que ser nesse texto aqui. Tá, por exemplo, deu aí o exemplo, né? Eles se refere a novos brasileiros. Eles está se referindo a novos brasileiros. Aí, desse número, que número? Isso é uma das questões. A que número se refere quando ele diz desse número? A gente pode puxar a setinha aí para 60 milhões, não é isso? Desse número, 60 milhões. E todos? Todos quem? No caso de todos. A quem se refere todos? Todos também se refere aos 60 milhões, não é isso? Na letra C, com ela, aliás, letra C, ela foi uma desses novos brasileiros que conversaram com a reportagem. De quem o autor do texto fala ao utilizar a palavra ela? A gente olhando o texto, ao utilizar a palavra ela, a quem é que ele se refere? Onde é que está aqui? Aqui ela. Ela foi, não é? Ela foi se refere a quem? A Síria, Rita e Youssef. Não é isso? A Síria, Rita e Youssef. É a ela que se refere. Leia mais um trecho da reportagem. As pessoas lá eram más. Os irmãos Zaen, de 11 anos, e Assad, de 12 anos, e as irmãs Warda, de 11 anos, e Sheza, de 15 anos, viviam bem com os pais em Riad, capital da Arábia Saudita, quando a perseguição religiosa mudou suas vidas. A família cristã, de origem paquistanesa, começou a ser ameaçada por extremistas após o envolvimento do filho mais velho, Shanzi, de 18 anos, com uma menina muçulmana. Lá, esse tipo de atitude pode ser penalizada com a morte por grupos radicais locais. Para sobreviver, a única solução encontrada pelo pai, Ijaz Masih, foi se mudar para o Brasil, o único país que lhe ofereceu um visto. Hoje, eles vivem em um abrigo, uma antiga escola primária, sob o auxílio da Igreja Presbiteriana no bairro da Penha, em São Paulo. Vivendo há pouco mais de 2 meses no Brasil, ainda se comunicando apenas em inglês, eles ficam sérios quando falam sobre o que viveram em Riad, capital da Arábia Saudita. As pessoas de lá eram más, diz o pequeno Zayn. A irmã mais velha, Sheza, afirma que é um alívio estar no Brasil. Começaram a nos tratar de modo diferente quando descobriram que éramos cristãos. Releia este trecho: o único país que lhes ofereceu um visto. A expressão o único país refere-se a que país já mencionado no texto? A Arábia Saudita ou ao Brasil? Ao Brasil, não é? Foi quem lhe ofereceu um visto. Letra B. A quem se refere o pronome lhes? O pronome lhes que está aí se refere a quem? Aos irmãos Zaen, Assad, Varda, Sheza, Shanzi e a seus pais. Não é? A gente pode resumir dizendo que a família é refugiada.
O pronome lhes relaciona aqueles que falam, com quem se fala ou de quem se fala. O pronome lhes relaciona-se. Lhes está se referindo, está se relacionando com quem fala, de quem fala, com quem fala ou de quem se fala. De quem se fala, né? Está se falando da família e está dizendo lhes, eles. Letra D. Reescreva esta frase substituindo os termos destacados pelos respectivos referentes. O único país que lhes ofereceu um visto. Aí tem ofereceu um visto. Então, o único país. Qual foi o único país que lhes ofereceu? Então a gente pode colocar o Brasil. Ofereceu um visto. Eu posso colocar o nome deles todos, eu posso colocar a família paquistanesa refugiada. Né? Mas lhes está se referindo a cada um deles, porque eles foram citados lá em cima. Então, aos irmãos Zaem, Assad, Varla, Sheza, Shenzi e a seus pais. Letra E. Em relação à frase reescrita, identifique qual o sujeito. Qual o sujeito da frase? Na reescrita. Acertou quem disse o Brasil. E qual ou quais os complementos verbais? O que foi oferecido? Vamos ter que colocar tudo, né? Um visto aos irmãos Zaem, Assad, Varda, Sheza, Shenzi e a seus pais. Exato. Letra F. Considerando sua resposta ao item, só para a gente voltar um pouquinho, lembre-se que a pergunta sempre é feita ao verbo, certo? Sujeito, quem ofereceu? O Brasil. O que ofereceu? Um visto aos irmãos. Então, o que é o complemento do verbo e quem o sujeito é quem ofereceu, quem praticou o verbo, né? Que no caso foi o verbo oferecer. 27ª. Releia a frase. Começaram a nos tratar diferente quando descobriram que éramos cristãos. Letra A. Porque no texto, essa frase está entre aspas. Alguém lembra a questão do uso das aspas? Quando é que nós usamos uma aspa numa fala? Para mostrar que essa fala pertence a outra pessoa, não é? Porque é a reprodução de uma fala, de um depoimento de alguém. Não é algo criado pelo autor. Ele está escrevendo exatamente o que o entrevistado falou. Na letra B, a quem se refere o pronome nos em destaque? Começaram a nos tratar. Nos quem? Mais uma vez, vamos colocar aos irmãos Zaem, Assad, Warda, Sheza, Shanzi e a seus pais. Esse pronome faz referência àqueles que falam, àqueles com quem se fala ou àqueles de quem se fala. Nos, no caso, esse pronome, são aqueles que falam, é aqueles com quem se fala ou aqueles de quem se fala. Nos está se colocando, não é? Então é quem está falando. São aqueles que falam. Letra D. Qual é a função sintática de nos? É sujeito ou é complemento verbal? Nós vimos lá que é. Vamos dar uma olhadinha. Começaram a nos tratar. Quem começaram? Eles. Certo? Começaram a quê? A nos tratar diferentes. Então ele fica como complemento verbal. Observe uma frase do texto e sua reescrita. Texto original. A irmã mais velha Sheza afirma que é um alívio estar no Brasil. E o reescrito. A irmã mais velha Sheza afirma à repórter que é um alívio estar no Brasil. Qual é o sujeito de ambas as frases? Qual é o sujeito de ambas as frases?
A irmã mais velha. Que informação foi acrescentada na reescrita? A informação de que ela disse isso a uma repórter. Não é isso? A informação de que essa fala dela foi feita a uma repórter. Letra C. Qual é a função sintática de a repórter? E observe que o a aí está craseado, tendo a função de dois as. A preposição e a artigo. Então, qual é a função sintática de a repórter? De sujeito ou de complemento verbal? É também de complemento verbal, não é isso? Reescreva, letra D, reescreva esse trecho, trocando a repórter por um dos pronomes presentes no quadro a seguir. Mi, mim, nos, ti, te, ti, vos, o, a, lhes, os, as, lhes, se, si. Antes da gente fazer isso, eu queria retomar com vocês, porque a gente já viu também que esses pronomes nós chamamos pronomes pessoais oblíquos. Lembra? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, pronomes pessoais do caso reto. Me, mi, nos, te, ti, vos, o, a, lhes, os, as, pronomes pessoais do caso oblíquo. Então, são pronomes pessoais que ocupam a posição de complemento do verbo. Oh, quando um pronome vai ocupar o lugar de sujeito, ele pode ocupar o lugar de sujeito, ele é um pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quando ele pode ocupar o lugar de complemento verbal, ele é pronome pessoal do caso oblíquo. E aí tem um exemplo. Que flores lindas você as trouxe para mim? Então tem aí as e mim, grifados como complementos verbais. Então, voltando à questão, está pedindo para reescrever, trocando a repórter por um dos pronomes presentes no quadro a seguir. A irmã mais velha, Chesa, afirma que é um alívio estar no Brasil. Afirma qual é o fragmento, qual é o pronome oblíquo que cabe bem aí. Afirma a repórter, afirma-lhe. Não é isso? Então, tracinho lhe. A irmã mais velha, X, afirma, tracinho lhe, afirma-lhe, que é um alívio estar no Brasil. Essa partícula nós chamamos de pronome pessoal oblíquo e ela se encontra no complemento verbal. Letra E. O pronome que você inseriu no texto mantém a mesma função sintática do termo a repórter. E aí? Continua como complemento verbal? Sim, continua. Inclusive, é uma das coisas que faz com que a gente possa identificar que se trata de um pronome pessoal oblíquo. Não é isso? Leia o trecho final, só conferir aqui uma coisa. Tá, vamos lá. Leia o trecho final da reportagem. Ainda a outra página, né? Quero ser médica e morar um pouco no Brasil e um pouco no Haiti. Em uma igreja no bairro da Moca, encontramos Raquel Beth Edmond, de 9 anos, acompanhando seu pai. A menina é de família haitiana, mas nasceu na República Dominicana e veio com a mãe em 2011 para o Brasil. O pai tinha chegado um ano antes, depois que o terremoto devastou o país. Ela falava espanhol e crioulo quando chegou aqui. Agora acho que Raquel nem lembra. Fala o pai Edmond Jean Camille, de 47 anos. De pose altiva e um modo delicado de se expressar, Raquel fala perfeitamente português, que aprendeu com os colegas no colégio desde os 7 anos. Gosto de brincar e de estudar. Quando não tenho lição de casa, eu brinco de tabuada. A matéria que mais gosto é matemática. Gosto, né? A educação física também é uma paixão. Raquel afirma que é rápida e adora apostar corrida com os colegas. Só tem um amigo que ganha de mim. Da comida, ela adora o arroz com feijão e de brigadeiro.
Religiosa, ela diz que gosta de música gospel brasileira. Para o Dia das Crianças, diz que ainda não pediu nada, mas se pedisse, seria uma boneca. Não tenho nenhuma, diz. Eu gosto muito de passear no parque também, mas minha mãe nunca tem tempo. Mas quando é dia de alguma coisa, normalmente nos levam para algum passeio aqui na igreja. De seus desejos para o futuro, depois de alguns segundos de silêncio, ela levanta o rosto e diz: Quero ser médica e morar um pouco no Brasil e um pouco no Haiti. Isso é Deus que vai decidir, diz o pai olhando para ela. A ideia de imprecisão é construída de diversas formas em um texto. para, Desculpem. Para saber mais sobre isso, realize as atividades seguintes. 29ª questão. Em que local se deu o encontro entre os repórteres e a menina haitiana e seu pai? Nós vimos que foi em uma igreja lá na Moca, né? No bairro da Moca. 30ª. Não é possível saber exatamente em que igreja se deu o encontro dos repórteres com a criança. Que palavra indica essa imprecisão e a que classe gramatical ela pertence? Tem aí uma igreja, né? Então nós podemos dizer que foi uma que causou a imprecisão e é um artigo indefinido. Releia esse outro trecho que contém uma fala de Raquel. Eu gosto muito de passear no parque também, mas minha mãe nunca tem tempo. Mas quando é dia de alguma coisa, normalmente nos levam para algum passeio aqui na igreja. Qual é a atividade preferida de Raquel? Passear no parque. Ela sempre pratica essa atividade? Explique. Ela diz que não, porque a mãe nunca tem tempo, né? Só quando a igreja faz algum passeio. Ao comentar os passeios que faz, a menina usa a expressão dia de alguma coisa. Duas palavras dessa expressão são imprecisas. Indique-as. Alguma e coisa. Não é isso? O que ela quer dizer com essa expressão? Alguma coisa. Isso é legal. Dia de alguma coisa quer dizer que deve ser alguma data especial, alguma data comemorativa. Não é isso? E aí nós temos, para dizer o que faz nesses dias especiais, a menina afirma que nos levam para algum passeio aqui na igreja. É possível identificar o sujeito de levam? Nos levam? Quem levam? Não é possível identificar, não é? Nos levam, alguém leva, mas não dá aí para identificar quem é. Dá para identificar quem é levado, que no caso é ela e as outras crianças, mas quem leva não dá para identificar, né? Qual é a classificação desse sujeito? Qual é a classificação desse sujeito? Nos levam. Então, qual é a classificação do sujeito? É um sujeito indeterminado, porque nós não conseguimos determinar quem é que leva. Que palavra é empregada para se referir de modo vago aos passeios? Também a palavra algum, não é isso? E por fim diz, copie do último parágrafo do texto as palavras e expressões que se referem de modo vago ao tempo. Vamos olhar essa ideia de modo vago. A ideia de imprecisão está aí no quadrozinho, vamos dar uma lidazinha. A ideia de imprecisão é construída de diversas formas. Podem ser pelo uso de sujeito indeterminado, como correm e nos levam, por um artigo indefinido, uma, por um pronome indefinido, algum, pouco, e também por palavras de sentido vago, como coisas. Quer dizer que são palavras de sentido que não têm um sentido específico, que não diz exatamente o que é. A gente chama isso de modo vago ou de sentido vago. E ele está pedindo aí no 32º para a gente copiar algumas dessas palavras no texto. E aí nós podemos colocar alguns segundos e um pouco. Não é isso? Só para a gente voltar aqui rápido, então. Nós vimos ali que falou em pronomes indefinidos. Ok. Pronomes indefinidos são palavras que se referem de modo vago aos substantivos.
São exemplos de pronomes indefinidos. Algum, nenhum, qualquer, alguém, algo, nada, ninguém, tudo. Veja, quando eu digo eles vão, eu sei quem é que vai. Então esse pronome nós chamamos de definido, certo? Quando eu digo ela vai, eu sei quem é. Mas quando eu digo algum menino vai, eu estou indefinido. Não sei quem é exatamente que vai, certo? Nenhum veio. Eu defini quem foi que não veio? Não, eu disse nenhum. Né? Isso a gente chama de modo vago. Ninguém sabe. Eu disse quem é que não sabe? Não, eu deixei isso de forma indefinida. Isso nós chamamos de pronomes indefinidos. Ok? Gente, para as nossas atividades, nós temos aí, para que a gente possa estar fazendo do caderno de atividades, as questões das páginas 13 e 18. Não é de 13 a 18. 13 e 18 do caderno, aliás, 13 a 18 mesmo, 13 a 18 do caderno de atividades, certo? Então nós vamos responder essas atividades e nós vamos corrigir na nossa aula que mudou. Dei uma olhadinha lá no novo horário, nossa aula mudou, nossa aula agora é na quinta-feira, certo? Então lá nós vamos fazer a nossa reunião e ali pelo Zoom e nós vamos estar corrigindo. Dá uma olhadinha lá no Positivo On, que tem uma trilha liberada para a gente. Certinho então? Aguardo vocês na quinta-feira. Não deixem de fazer seus exercícios, eu vou estar pedindo para ver, certo? E a gente vai estar ali. Anotem suas dúvidas. Pode tirar a dúvida comigo no particular? Pode. Mas eu peço que muito especialmente tirem a dúvida na nossa reunião do Zoom, porque às vezes a sua dúvida também ajuda ao colega. Certinho? Bons estudos e se cuidem.